Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês criaturas que podem aparecer em Dandadan. Em Dandadan já apareceram algumas criaturas que são extremamente conhecidas no mundo inteiro, entidades que nunca tiveram sua existência comprovada. Tais seres são conhecidos como criptídeos. É muito comum existirem contos e histórias de criptídeos nas culturas de diferentes povos. Esses contos e histórias são criados por pessoas que avistaram seres que eles consideraram incomuns. Em maioria, esses avistamentos não são muito confiáveis. Contudo, existem muitos por aí que realmente acreditam que alguns desses criptídeos são reais. Esse é o caso do Ken, que acredita na existência deles. Em Dandadan, esses criptídeos geralmente são divididos em fantasmas e aliens. Até agora tivemos a aparição do monstro de Flatwoods, do monstro do Lago Ness, da Vovó Turbo e etc. Hoje eu vou trazer mais algumas criaturas famosas que podem aparecer no futuro de Dandadan. Vamos começar com o Homem-Mariposa. O Homem-Mariposa é uma criatura humanoide com olhos vermelhos brilhantes, que lembra uma mariposa. De acordo com vários relatos, o Homem-Mariposa tem 2 metros de altura, com uma envergadura de 4 metros. É dito que ele atacava carros e encarava os passageiros com seus grandes olhos vermelhos, antes de voar para longe na escuridão da noite. É dito que as suas aparições trazem desastres, principalmente depois que algumas pessoas disseram que avistaram o Homem-Mariposa em uma ponte 3 dias antes dela colapsar, matando 46 pessoas. Para algumas pessoas, o Homem-Mariposa pode ser só uma coruja ou um balão meteorológico, mas para outros ele é uma criatura real, estando ligado com alienígenas. Ele ficou tão famoso que ele ganhou um festival anual que acontece desde 2002. Ele é um dos criptídeos mais famosos do mundo, e há uma grande chance dele aparecer em Dandadan no futuro como um alienígena. O próximo é o Gashadokuro. No folclore japonês, o Gashadokuro é um esqueleto gigante que anda na calada da noite, procurando vítimas. Acredita-se que os ossos dele são feitos a partir dos ossos das pessoas que morreram de fome e dos ossos de soldados que morreram e apodreceram após serem abatidos em guerras, se juntando e formando esses grandes esqueletos que estão cheios de fome e de ressentimento contra os vivos. Essas entidades são mais comuns nos tempos de guerra, onde havia uma quantidade considerável de corpos. O Gashadokuro está sempre com fome, por isso ele anda sempre rangendo seus dentes, procurando vítimas para serem devoradas. Uma vez que o Gashadokuro encontra uma vítima, ele começa a segui-la de forma furtiva. Ele vai agarrá-la com suas mãos gigantes, vai arrancar a sua cabeça com os dentes e depois irá beber todo o sangue da vítima. Em seguida, temos o Pé Grande. Esse com certeza é um dos criptídeos mais famosos do mundo. Quase todos já devem ter ouvido falar do Pé Grande pelo menos uma vez na vida. Essa entidade humanoide, com aparência muito similar à de um macaco, foi avistada na maioria das vezes em florestas. Por causa da sua aparência, muitos acreditam que ele possa ser um descendente de um macaco pré-histórico ou de um Neandertal. Ele já fez várias aparições ao redor do mundo, e por causa disso ele tem diversos nomes. Algumas das pessoas que dedicam seu tempo para o estudo do Pé Grande acreditam que ele possa estar conectado com alienígenas. Há grandes chances dele aparecer em Dandadan como uma forma de vida alienígena. Vamos falar agora do Ningen. Esta entidade humanoide, com 20 a 30 metros de comprimento, possui um corpo completamente branco, que lembra ligeiramente o corpo de um ser humano. Testemunhas dizem que ele possui olhos, boca e até mesmo pernas e braços similares aos dos seres humanos. Em outros testemunhos, o Ningen é descrito tendo basicamente as mesmas características de sempre, porém com uma cauda ou tentáculos no lugar das pernas. Essa entidade geralmente é avistada nas águas da Antártica, sendo confundida com baleias, submarinos ou icebergs. Uma coisa interessante sobre essas criaturas é que o seu nome, Ningen, significa humano. Isso porque, como eu já falei, os Ningen possuem características humanas, sendo um dos criptídeos mais populares do Japão. E é claro, existe uma grande possibilidade dele aparecer em Dandadan. Em seguida, nós temos o tão conhecido Chupacabra. O Chupacabra já apareceu várias vezes nas televisões e nas HQs, isso porque ele é um dos criptídeos mais populares do mundo. Essa entidade foi supostamente avistada pela primeira vez em Porto Rico, no ano de 1995. Lá estava tendo uma quantidade assustadora de ataques a animais de fazendas, animais como galinhas, vacas, cabras e etc. Pelo estado dos corpos dos animais, tudo indicava que a criatura responsável pelos ataques se alimentava de sangue, já que a característica que mais se destacava em todos os corpos era a ausência completa de sangue. Aparentemente, existem 2 tipos de chupacabras, pelo que se pode deduzir pelo testemunho de todas as pessoas que dizem ter visto as criaturas. O primeiro tipo aparenta ser um réptil com um corpo muito similar ao de um canguru, enquanto o segundo tipo tem uma aparência mais canina, sendo quadrúpede e não possuindo pelos.
Agora vamos falar dos Kappas. Essas criaturas, com o tamanho de uma criança humana, têm força superior ao de um ser humano adulto, sendo fácil para eles puxarem indivíduos e animais para dentro dos rios, onde eles podem machucar, matar e devorar a sua vítima à vontade. Kappas são criaturas humanoides que lembram répteis, tendo um casco nas costas e uma depressão em formato de prato na cabeça. Eles são maliciosos por natureza, e não é bom se aproximar deles ou dos rios onde eles habitam. Dito isso, eles podem fazer parceria com outros yokais, e até mesmo com humanos em certas circunstâncias. Dependendo daquilo que está sendo oferecido ao Kappa, ele pode fazer pequenos favores para os seres humanos, irrigando campos, ajudando crianças solitárias e competindo com adultos em esportes. Devido à sua natureza meio troll, eu acredito que os Kappas combinem perfeitamente com o universo insano de Dan-Da-Dan. Em seguida nós temos o demônio de Dover. Apesar do nome, alguns acreditam que o demônio de Dover é um alien. O primeiro avistamento dessa criatura ocorreu em 1977, quando um grupo de jovens encontrou uma criatura que não parecia com nenhum animal que eles já tenham visto. De acordo com testemunhas, a criatura, que lembra ligeiramente um bebê humano, possui uma grande cabeça oval, porém sem nariz, orelhas ou boca. A única coisa que se destacava em sua face eram seus grandes e brilhantes olhos. Testemunhas já disseram várias vezes que os membros da criatura eram extremamente longos. O demônio de Dover foi avistado 6 vezes em apenas 2 noites, e só isso foi o suficiente para se criar uma grande lenda ao redor da criatura que, de acordo com alguns, pode ser apenas um filhote de algum animal. De qualquer forma, esse é considerado um avistamento muito famoso de um alienígena, então não seria nenhuma surpresa ver o demônio de Dover em algum arco no futuro. E essas são as criaturas de hoje. Dan-Da-Dan tem um universo maluco sem sombra de dúvidas, mas esse universo ainda consegue ser extremamente fascinante. Parte dessa fascinação nasce, obviamente, da utilização das lendas e mitos mais populares da nossa realidade. Esse mangá deve ser um prato cheio para quem curte lendas e mitos, e vai ficar ainda melhor com o tempo, introduzindo cada vez mais figuras do folclore de vários povos ao redor do mundo. Só temos que ter paciência e assim nós veremos que tipo de criatura vai aparecer em Dan-Da-Dan.